Olá, meus amigos! Retomamos falando de Meu INSS. O que é importante no Meu INSS? Eu acho que é o que tem mais de substancial lá dentro, é o que a gente vai falar agora. Cadastro Nacional de Informações Sociais, a nossa aula 2. Isso aqui é importantíssimo. O que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais? Nada mais é do que uma base informativa do INSS em relação aos vínculos e remunerações do segurado. Então, todos os vínculos laborativos, a vida laboral dele, deveria estar registrada no CNIS. Deveria porque nem sempre está. Muitas empresas, às vezes, fazem o registro desse segurado, procedem com a averbação do registro em CTPS, mas, infelizmente, por algum motivo, não migra para o CNIS essa informação. Muito possivelmente a empresa não deu a entrada na Previdência Social desse registro com o NIT do segurado. Ou um problema muito recorrente, a empresa abre um novo NIT, número de identificador de trabalhador, número de identificação de trabalhador. Você vai verificar que às vezes o segurado tem 3, 4, 5, 6 NITs diferentes, porque cada empresa que fez o registro abriu um NIT diferente para esse segurado lá na Previdência Social. Isso é um problema por quê? Porque muitas vezes não acontece o elo de NITs. O que é o elo de NITs? O sistema não puxa todos os NITs atribuídos àquele trabalhador e fica um vínculo voando, outro voando em NITs separados. E quando você puxa o Cadastro Nacional de Informações Sociais, não vem todas as relações previdenciárias desse segurado. Então, preste atenção no CNIS, no Cadastro Nacional de Informações Sociais, para verificar se realmente contempla todos os NITs, se tem todos os períodos, confira com o cliente período por período o que falta nesse registro, porque se eventualmente está em outro NIT que não esteja neste do CNIS, você pode pedir um elo de NITs à Previdência Social, uma atualização de vínculos e remunerações. Essa atualização de vínculos e remunerações, que quando você quer a juntada de vínculos, quando você quer o elo de NITs, você tem que pedir através do 135 ou 0800 do advogado. Não tem esse serviço no Meu INSS, certo? Então você tem que agendar no 135, vai abrir lá o protocolo, vai abrir no Meu INSS o protocolo desse requerimento e você consegue juntar uma petiçãozinha, então, nesse protocolo que foi aberto no Meu INSS, mas por iniciativa do 135. Aí lá você junta, né? Você pede que informa que determinado NIT não consta no CNIS, você coloca o número do CPF do segurado e o próprio servidor com o número do CPF, que ele já tem acesso, né? Mas você dá também para simplificar, ele consegue puxar as outras informações. Se juntar a comprovação do vínculo, melhor, de repente na CTPS, né, ou qualquer outro documento contemporâneo também, se ele não encontrar, de repente não tiver averbado no outro CNIS, separado com outro NIT, a própria prova já faz ali a homologação, a averbação desse período. Queridos, então eu vou lá no Meu INSS e vou clicar no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Eu tenho aqui algumas opções, ele vai perguntar o que eu quero, né? Relação previdenciárias, seriam aqui períodos por períodos, isso aqui é legal para você ter uma ideia no atendimento ao cliente, né? Quantos períodos, quantos anos de trabalho aquela pessoa tem. Então, você faz uma contagem simples. E aqui, com relações previdenciárias e remunerações, é o mês a mês de contribuição do segurado. Toda vez que eu faço um atendimento ao meu cliente, Bruna, o que eu faço? Eu falo, olha, temos aqui o seu Cadastro Nacional de Informações Sociais. Eu vou verificar período por período da sua vida laborativa, mês a mês da sua vida contributiva, porque tudo aquilo que não estiver averbado no CNIS, eu vou ter que pedir averbação para ser contado na sua aposentadoria ou no seu benefício previdenciário. Isso dá trabalho, gera trabalho. Então lembrem, cobrem para entrar com requerimento administrativo, não façam no êxito, porque vocês vão ter trabalho prévio, vão ter um serviço prévio para fazer essas retificações. Ou se a pessoa ainda não cumpriu com o período necessário, você vai fazer o quê? Um serviço de atualização de vínculos e remunerações e vai cobrar por isso. Ou um planejamento previdenciário, que você já cobra também junto com o planejamento esse serviço de atualização de vínculos e remunerações. Certo? Isso é muito importante, né, para o desempenho da sua advocacia. E aqui, então, você vai pegar todas as contribuições vida a vida da pessoa, mês a mês, e vai conferir. E eu vou dizer para vocês que eu já fiz um erro absurdo de precificar um planejamento previdenciário antes de olhar o CNIS do indivíduo. E eu vou dizer, a criatura tinha mais de 200 vínculos. E eu precifiquei sem levar isso em consideração.
Eu não levei em consideração. E tinham períodos concomitantes, períodos de regime próprio, períodos de, assim, de períodos especiais, de rural. Foi o planejamento mais complexo, acho, que eu fiz na minha vida e eu não cobrei o valor que eu deveria ter cobrado. Então, fica aqui a sugestão. Olha sempre o CNIS antes de precificar qualquer serviço de vocês. Como eu faço? Por hora de trabalho. Quanto que vale a sua hora de trabalho? Quanto custa a sua hora de trabalho? Você vai verificar o quanto tempo levará para fazer aquele serviço e você precifica mais ou menos determinando uma hora para o seu trabalho. Certo? São minhas sugestões, né? Você não precisa fazer assim, óbvio, mas eu com a minha, assim, trajetória, eu vejo que foi muito importante para minha advocacia, ok? No CNIS, Bruna, vai ter toda a vida contributiva da pessoa? Posso ficar tranquilo? Não, porque só vai ter vínculos a partir de 1976 para empregados e recolhimentos dos contribuintes individuais a partir de 1979. Antes disso, não estarão constando no CNIS, porque ele não existia. Estarão aonde? Nas microfichas. A gente vai verificar o que são as microfichas e como solicitá-las também ao INSS, certo? Aqui eu já falei para vocês, né? Problema, informações em NIT distinto ao NIT de terceiro. NIT de terceiro é um problema. Quando eventualmente a empresa efetuou as contribuições previdenciárias ou o próprio... Quando a empresa fez, até que não é tanto problema, porque se está na CTPS, a prova do vínculo não importa muito para onde foi as contribuições. O problema é quando o segurado está lá no carnê dele, na guia dele de pagamento, que ele contribuiu no NIT errado. Foi na lotérica, digitou, a pessoa colocou a caneta, um número errado, e foi para uma outra pessoa essas contribuições. Então, você tem que pegar essa guia, demonstrar que o nome da pessoa realmente está distinto do NIT e pedir a verbação daquelas contribuições que foram para a terceira pessoa. O problema é quando não tem identificação do segurado. Está só um NIT de terceiro, sem um nome, sem especificação, sem nenhuma informação em relação a ele. E a INSS não vai considerar, só por portar as guias de recolhimento sem identificação do segurado e com o NIT de terceira pessoa. Não vai, você vai ter que judicializar. O CRPS também isso é um problema e judicialmente vai depender do bom senso de quem for avaliar. Porque pensam vocês, qualquer um com aquelas guias poderiam averbar período em benefício próprio, várias vezes inclusive. Né? Então esse que é o problema se tiver um NIT indeterminado por essas contribuições. E aqui a gente chega no nosso amigo então, no CNIS. O CNIS, né, nossa ferramenta principal de trabalho para nós previdenciaristas, que vai ter aqui a sequência de todos os vínculos da pessoa que ela teve ao longo dos anos, o tipo de vínculo, né, se é empregado, agente público, a data início, a data fim do vínculo e a última remuneração, certo? Tem algum indicador? Não tem. Então, é prova do tempo de contribuição. De acordo com o artigo 19 do Decreto 3.048 de 99, as informações inseridas no CNIS são provas de filiação, tempo de contribuição e remunerações. Tá no CNIS sem qualquer indicador? Perfeito! O INSS vai contar, ele deve contar. Isso está na instrução normativa também, porque é a prova, certo? Problema, quando houver indicador. Esse peste, desculpa, é realmente uma peste. Por que é uma peste? Quando tem esse indicador de período extemporâneo, significa que as contribuições foram vertidas pelo empregador, pelo tomador de serviço ou pelo próprio segurado de forma extemporânea. As informações inseridas no CNIS são prova desde que não tenham indicadores de pendência. Se tiver indicador de pendência, qualquer tipo de pendência, eu tenho que comprovar a regularidade da inserção desses vínculos. Então, aqui nesse período extemporâneo, o que eu preciso comprovar? Que realmente ele desempenhou atividade nesse período aqui, ó. Que inclusive vocês verificam que está sem data fim, né? Cadê a data fim? Então, aqui realmente eu preciso comprovar que esse vínculo aconteceu e qual a data fim desse vínculo. Como ele está extemporâneo, eu preciso comprovar toda a regularidade dele. Aqui no caso, é um trabalho temporário, ó, contrato de trabalho temporário. Quando é um contrato de trabalho temporário, normalmente é um contrato, né, firmado com a pessoa. Eu preciso desse contrato, então, juntar na Previdência Social para demonstrar a data de rescisão e para demonstrar que realmente ele foi formado em época própria, contemporânea, para retirar esse indicativo de extemporâneo, certo?
Se esse vínculo estivesse contemporâneo, não tivesse aqui nenhum indicador e estivesse sem data fim, o que o INSS ia considerar? Somente a data de admissão. Somente a data de admissão, porque eu preciso comprovar a data de término desse vínculo previdenciário. Prova, artigo 19A do Decreto 3.048 de 99, traz um rol de documentos comprobatórios. Isso a gente vai verificar mais à frente também as provas produzidas na Previdência Social. Mas são documentos contemporâneos emitidos em época própria. Bruna, pode ser uma declaração do empregador? Não, porque essa declaração do empregador vai ser emitida hoje. É extemporânea. Pode juntar? Pode, ela pode corroborar, você pode pedir, inclusive, a oitiva como testemunha, o depoimento pessoal desse empregador para fortalecer a prova, mas na Previdência Social, quando a gente fala de comprovação de tempo de contribuição em união estável, lembrem, tempo de contribuição em união estável, eu preciso sempre de prova contemporânea. A legislação vai determinar isso. Não vai pedir prova contemporânea para incapacidade, deficiência, qualquer outro tipo de relação. Mas tempo de contribuição em união estável são documentos emitidos com data de emissão no período que eu pretendo comprovar. E o INSS vai considerar sempre a data da emissão do documento para frente. Esse documento nunca vai retroagir para comprovar um dia antes, por exemplo. É só da data da emissão para frente, ok? Seguindo, aqui a gente tem outros indicadores, ó, que significa tudo que tem esse pende, significa alguma pendência, certo? Então aqui são todos vínculos com pendências. Quando a gente vê que se trata de contribuinte individual, o que é o correto a gente fazer? Entrar no QNIS, na parte de vínculos e remunerações, olhar mês a mês e verificar quais são os meses ali que tem um indicador de pendência que foi contribuído de forma extemporânea. O que eu verifico aqui, tá? Nesses vínculos que têm contribuições extemporâneas no meio, que foram realizadas por empresas. Toda vez que tiver aqui origem do vínculo, agrupamento de contratantes cooperativas, significa que é uma empresa tomadora de serviços. Então, é um contribuinte individual, prestador de serviços à empresa. Não foi ele que contribuiu por iniciativa própria, foi a empresa que reteve a contribuição dele, pagou a parte patronal e passou para a Previdência Social ali de forma extemporânea. E eu digo mais, queridos, esse QNIS aqui é meu. E sabe quem recolhia de forma extemporânea? O Ministério da Previdência Social. Então, vejam que está todo mundo suscetível. Eu trabalhava para o Ministério da Previdência Social, era uma contribuinte individual, prestadora de serviços, e a próprio Ministério recolhia de forma extemporânea. Então, o que vocês vão pensar em relação às outras empresas, né? Por isso que é sempre bom a gente guardar os comprovantes do exercício das nossas atividades. Aqui no meu caso, desses períodos, o que eu tenho de comprovação? Meus atos de nomeação como conselheira do CRPS. Eu guardo todos os atos de nomeação, porque inclusive eu era conselheira em período anterior a 2014, que a Previdência Social, o Ministério da Previdência, não recolhia as minhas contribuições. Isso é sério. O Ministério da Previdência Social não contribuía à Previdência Social dos seus prestadores de serviços. Conforme o Decreto 3.048 de 99, ele vai disciplinar que, é lá no artigo, eu não lembro bem o artigo, viu? Para ser bem sincera com vocês, mas é lá no artigo 28, 26, ele vai dizer que, para o contribuinte individual prestador de serviços à empresa, a partir da competência abril de 2004, a responsabilidade pela arrecadação previdenciária da empresa. Aqui, então, seria de quem? Do Ministério da Previdência Social, do empregador, do tomador de serviços. Se ele não recolheu em período anterior a 2014, como foi o meu caso, e recolheu aqui de forma extemporânea, eu, Bruna, tenho que recolher em atraso, antes de 2014. Eu, Bruna, tenho que comprovar o exercício dessa atividade para comprovar a regularidade dos vínculos? Vamos por parte. Contribuinte individual que presta serviços à empresa não recolhe em atraso. Eu recebia muitos pedidos nesse sentido, viu? Não recolhe em atraso. Por quê? Porque a partir da competência abril de 2003, quem tem que efetuar os recolhimentos previdenciários é o próprio tomador de serviços. É presumido o recolhimento previdenciário. Então, o que o contribuinte individual, o prestador de serviços à empresa, não o autônomo, a empresa, né? Não pode ser pessoa física, lembrando de novo, a empresa, ele tem que comprovar o exercício da atividade dele.
com documentos contemporâneos, e esse período, então, vai ser homologado pelo INSS. Ou pelo INSS ou em fase recursal pelo CRPS. Mas aqui ele precisa comprovar essa atividade, certo? E nas competências que são extemporâneas, o ideal, junte comprovantes de que realmente ele trabalhou nesses períodos. Já junte, antecipe no seu requerimento de benefício para evitar uma carta de exigências. A gente vai falar sobre carta de exigências futuramente, mas você já evita uma carta de exigências. O ideal, sempre que tiver uma primeira contribuição em dia, se essa aqui, ó, 1º de janeiro de 2014 foi em dia, presume-se que todas as outras foram regulares, porque houve o cadastro como contribuinte individual, houve a filiação como contribuinte individual. E a partir do momento que tenha primeiro o recolhimento em dia e tem essa filiação como contribuinte individual e ele não fizer a baixa desse serviço como contribuinte individual na Previdência Social, ele se presume em débito na Previdência. Então, teria que homologar todas essas competências, ainda que estão de formas extemporâneas, se entre elas não houve a perda da qualidade segurada. Certo? Mas vocês vão tratar em relação a isso futuramente, imagino eu, sobre o contribuinte individual em atraso, quando falarem lá de custeio, certo? Então, não vou me aprofundar muito aqui em relação a isso. É só para vocês aqui conseguirem observar o CNIS, ok? Então, vários indicadores, né? Que a gente tem no CNIS, vários indicadores. Não se preocupem com isso, viu? O próprio CNIS, ele traz o que significa cada indicador. Aqui tem um bem interessante. Deixa eu ver onde é que eu coloquei aqui. Eu acho que eu não coloquei. Inclusive, um que eu acho bem interessante. Esse aqui, ó. IEAN, que é Informação de Exposição a Agentes Nocivos. Toda vez que a empresa recolhe para a alíquota majorada do SAT, que é o Seguro Acidente de Trabalho, para financiar a aposentadoria especial aos 15, 20 ou 25 anos sob condições especiais, porque a empresa ela tem que financiar a aposentadoria especial sobre toda a folha de salários do trabalhador. Então, quando é 15, 20 ou 25 anos, se for 25 anos, ela vai pagar 6% sobre a folha de salário, 20 anos, 9%, 15 anos, 12% sobre toda a folha de salário para financiar a aposentadoria especial. Vamos supor que ela contribuiu. A pessoa trabalhou ali 10 anos, de 1 de 1 de 2010 até 1 de 1 de 2020 na empresa XPTO. E tá lá no CNIS o indicativo IEAN, vai estar lá nos indicadores, né? Deixa eu subir aqui, ó. Nos indicadores aqui vai ter IEAN. Você vai olhar, informação de exposição a agentes nocivos. A empresa contribuiu para financiar a aposentadoria especial. Ela contribuiu de forma majorada. Isso é uma prova a mais de que a pessoa realmente trabalhou sob condições especiais. Não é a prova em si, porque vai precisar de comprovação da sujeição a agentes nocivos. Porque ela realmente esteve exposta a agentes nocivos, mas não significa que foi prejudicial à saúde, que excedeu o limite de tolerância, ok? A empresa pode ter contribuído, mas talvez não excedeu o limite de tolerância. Então, isso não é prova por si só de que realmente ela tem direito à aposentadoria especial. Mas é uma contribuição. Você vai juntar um PPP escrito lá, ruído 87 decibéis A. Aí você vai colocar, olha, a empresa financiou a aposentadoria especial. Teria que ter lá no PPP, no campo GFIP, o código 04. Se ela contribuiu para a aposentadoria especial aos 25 anos. Tá lá, código GFIP 04, excelente, bateu com a informação do CNIS, realmente contribuiu. Ou se eventualmente não está no CNIS, esse IEAN, né? Perdão, não está no PPP, o código GFIP está só 0 em branco, e estiver no CNIS esse indicador, peça para a empresa colocar o código GFIP 04. Porque a perícia médica federal não deveria levar em consideração se a empresa recolheu ou não. Mas muitos médicos peritos federais levam em consideração. Então, isso vai ajudar no enquadramento do INSS. Mas isso também, quando vocês verem sobre a aposentadoria especial, fica mais importante, né, esse aspecto em relação ao PPP, certo? Outros dados importantes no CNIS. Aqui significa que houve um acerto. Sempre quando tiver um acerto, esse A com deferido é um acerto deferido, ou seja, então aqui o próprio INSS vai contar, certo? Agora, quando tiver aqui, ó, período de regime próprio de previdência social. Cuidado, queridos, Estado de São Paulo.
O INSS vai contar esses períodos? Não. Não vai, porque está dizendo que as contribuições foram revertidas para o regime próprio de previdência social. O que você precisa aqui? De uma declaração de tempo de contribuição, se foram vertidas para o INSS e consta errado, isso aqui, porque às vezes está errado mesmo, já vi várias vezes constar de forma errada, quando deveria estar regime geral de previdência social ou não ter nenhum indicador. Ou você vai pedir, então, uma CTC, se realmente foram recolhidas para o regime próprio, uma CTC para que o INSS possa verbar esses períodos. Mas cuidado, sempre faça um planejamento antes. Será que uma aposentadoria no regime próprio não é mais vantajosa? Aguardar um período ao invés de levar esse período para o regime geral? Sempre faça um planejamento, sempre calcule para verificar se a pessoa eventualmente não tem direito a uma aposentadoria lá no regime próprio depois e esse período pode fazer falta, certo? Terminamos por aqui. Na próxima aula a gente dá continuidade então na análise do meu INSS. Até mais!